Olá, muito bom dia para você, tudo bem? O Auto Esporte está começando e com esse Porsche 718 Boxster, que é um carro moderno, é verdade, mas ainda guarda uma característica dos primórdios da era do automóvel, o teto de lona. Claro, antigamente tinha que tirar e colocar, hoje é tudo automático. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre capotas e vamos falar também sobre spoiler. O spoiler fica ali, né? A parte complementa o para-choque ali, dá um visual um pouco mais esportivo. Seminovo em avaliação. Carro que foi bem cuidado pelo dono anterior. Testes de uma suspensão para o carro rodar no Brasil. O carro que consegue andar no Brasil anda em qualquer lugar do mundo. É mais ou menos isso. Um posto de GNV em casa. ABS, CBS. Os auxiliares de segurança na frenagem da moto. Eu consigo, durante a frenagem, fazer uma mudança de trajetória e me salvar de um acidente. Em 1886, há 130 anos, o primeiro carro a combustão saiu para dar umas voltinhas. O Patent Motorwagen foi criado por Carl Benz. Sim, o mesmo sobrenome que aparece na marca Mercedes. E aquele carro tinha 2 cavalos de potência. Já esse Porsche tem 350 cavalos. E o acabamento do sistema de capota lembra o dos modelos conversíveis com teto rígido, que também recolhem para dentro da carroceria. A 400 quilômetros de Paris, na cidade de Sochaux, um museu abriga a história do automóvel francês, como esse Tipo 3 de 1881. Ele foi inspirado nas bicicletas de corrida. O modelo com motor V2 de 2 cavalos chegava aos 18 km por hora e atravessou o país em expedição, tornando o automóvel conhecido entre os franceses. E olha que curioso para quem gosta de conversíveis. Essa é na mão, mas na versão seguinte, a 402, a capota era elétrica e se fechava em cerca de 30 segundos. Isso em 1935. Essa novidade do passado, né? Você vê, Razia, a gente pensa em tecnologia, a gente olha carro na rua hoje em dia, cupê que a capota vai para dentro. Na verdade, isso tinha sido inventado em 1935, que é esse carro aqui. Você não inventa, né? Você aprimora o que você conquistou no passado. Então isso aqui é fantástico. Esse é o modelo 401, praticamente um cupê, com capota rígida e a manivela aqui, Manivela, né? manivela. Quando você estava com um tempo muito rigoroso, você mantinha a capota fechada e quando você queria curtir o calor, o verão, era só abrir. Que já é uma evolução. Os carros antigos eles eram completamente abertos, aqui você já tem a versatilidade. É isso mesmo, é exatamente isso. É a proposta de um carro que você consegue melhorar os dois mundos. É o do cupê com conversível. Isso há 80 anos atrás. Impressionante. Hoje, esse tempo caiu quase pela metade. As capotas do Mercedes SL e da Ferrari 458 Spider levam 14 segundos para abrir ou fechar. Essa é a piloto do Auto Esporte, desvia do buraco pelo menos. Mas não sou eu! É um simulador! Esse é um dos instrumentos para se adaptar à suspensão dos carros nas estradas brasileiras. Outro é encarar a buraqueira, já que só 20% da malha rodoviária no país é pavimentada. Cada 10 mil quilômetros rodados em condições como estas equivalem a 50 mil em estradas bem pavimentadas. Bom, agora a gente entrou aqui num outro tipo de terreno, né? A gente vai ver os impactos do pneu, da roda e todo o sistema de suspensão em cima de um buraco no asfalto. A gente consegue pegar justamente essa condição. O amortecedor trabalhando em horas como agora, com uma amplitude muito alta. Cara, que é isso? A indústria automobilística tem que se mexer para fazer carros mais robustos, né? Para aguentar esse tipo de asfalto aqui. A gente coloca o carro para rodar em todas as condições possíveis. Aí a gente entende qual que é o comportamento tanto da suspensão dianteira quanto da suspensão traseira. A gente coloca alguns sensores para pegar os dados e a gente consegue desenho mesmo da peça
para que ela consiga rodar aqui. Os testes em vida real são casados com as simulações. O tipo e a intensidade dos sacolejos são determinados por computador, que trabalha com dados reais das piores estradas. Dia e noite, 15 dias, rodando direto, 1 milhão de quilômetros. Uma situação completamente severa. Sendo que aqui, inclusive, você consegue também variar a temperatura para estar mais próximo da realidade. E aqui nós temos uma avaliação complementar, então tem buraco, tem acelerações, tem curvas, tem frenagens. Mas antes de ser físico, todo modelo novo é virtual, construído a partir da suspensão. O carro nasce inteiro numa matemática, a suspensão já começa a funcionar virtualmente, mas ela já está trabalhando, fazendo durabilidade, fazendo resistência, fazendo essas provas de simulação. Quando a matemática está pronta, rodou a suspensão, a durabilidade está ok, sabemos os materiais que vão ser usados, nasce o carro realmente. Bom, para quem está de casa entender, agora ó, nós estamos passando num piso onde eu tenho um monte de pedra, né? Um monte de pedras pequenas incrustadas na terra. E aí, ó, eu tenho movimentos de amplitude de suspensão. Eu tenho essas pedras que estão trazendo para dentro do carro, né, todo um ruído, que a gente chama de conforto acústico. E aí, ó, salto, onde a suspensão abriu e fechou. E essa é uma suspensão que veio de fora ou ela foi desenvolvida aqui? Tanto os amortecedores, molas, calibração desses componentes foram desenvolvidos aqui. E com esses testes, a engenharia brasileira oferece muito dos parâmetros usados no mundo. No caso desse fabricante, bem antes de produzir um carro, a matriz japonesa manda para cá um protótipo de suspensão. E só depois das provas em Catalão, estado de Goiás, é que a suspensão começa a ser fabricada em Tóquio, em escala industrial. Aqui é um ruído bem marcado, né? Um impacto, poc, 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 poc. Pra gente fazer um check, ver se passa muito bem. Aqui nós estamos numa pista de pedra de fundo de rio. Ela tem um outro tipo de característica, né? Ela não é tão marcada, ela é mais arredondadinha e ela insere um outro tipo de frequência no carro. Então pode ser que a gente não pegue um problema naquela de paralelepípedo, mas pegue aqui esse de fundo de rio. São experiências que se somam ao trabalho feito no computador, onde é possível prever o comportamento do carro nos solavancos do dia a dia. Hoje, esse carro virtual, em quantos % ele está próximo do que é a realidade? Em determinadas situações ele está perto de 98% da realidade. Mas uma coisa importante, o detalhe, o ajuste fino que o cliente sente no conforto, na dirigibilidade, ainda são feitos por seres humanos. Então nós não vamos perder o emprego tão cedo. Eletrônica nos freios da moto. A ideia de um posto de GNV em casa. Para que serve o spoiler? Seminovo em avaliação. Freadas fortes. Disputas de posição. Na MotoGP é tudo no braço, no talento, sem ABS ou qualquer outro auxílio de sensores. A ajuda da eletrônica é sempre bem-vinda para uma frenagem mais segura. A gente trouxe 4 motos diferentes. Essa tem sistema de freio CBS, aqui ABS e aquela, além de tudo, controle de estabilidade. Agora essa aqui não tem nada para te ajudar a frear durante um imprevisto. Por enquanto, o ABS é um opcional. Só em janeiro de 2019, toda moto acima de 300 cilindradas terá o sistema como obrigatório. Nos motores menores que o de 300, o fabricante poderá optar entre ABS e CBS. O freio combinado tem o custo de produção mais em conta que o ABS. O sistema reparte automaticamente a força da frenagem entre os dois eixos.
se eu apertar só o freio traseiro, ela também vai frear em partes o freio dianteiro, freando as duas rodas e diminuindo muito o espaço de frenagem. Toques leves no pedal acionam somente o freio traseiro. É preciso uma pisada forte para acionar o CBS. Mas mesmo a motocicleta tendo freio combinado, não quer dizer que você não precise acionar o freio dianteiro. Se você puder utilizar durante a frenagem, vai melhorar muito a capacidade de frenagem da motocicleta. Muitos motociclistas se esquecem de que a maior capacidade de frenagem está na roda da frente e cultivam o hábito de usar somente o freio traseiro. Olha só o resultado nessa moto que não tem nenhum sistema eletrônico. Primeiro, só com o freio traseiro. Toda vez que a motocicleta baixa a velocidade de 50 a 40 km por hora, ela trava o freio muito fácil. Usando só o freio traseiro, a motocicleta freia muito pouco, prolonga o espaço de frenagem e te coloca em risco. Agora, só o dianteiro está em ação. A moto freia muito bem, ela desacelera, só que ela transmite a massa toda para a dianteira da motocicleta, faz com que a traseira levante. Isso é perigoso, porque muito freio você pode capotar ou travar a dianteira caindo de imediato. O freio dianteiro acionado bruscamente ainda faz com que você endureça o sistema de direção. Durante a frenagem eu não consigo fazer um desvio de trajetória. O melhor mesmo é sempre usar os dois, para manter a moto equilibrada e reduzir a distância necessária para a frenagem. Com o ABS, a vida é outra. O sistema antitravamento responde bem às surpresas na pista, mesmo com o piso molhado e a mais de 100 por hora. Jogaram uma calota na frente da moto. Freiei da maneira mais em pânico possível, que é a maneira mais errada, porque eu apliquei muita carga no freio. Teoricamente eu ia perder a dianteira da moto, levar um tombo, e ela fez uma frenagem excelente, possibilitou desviar do obstáculo e voltar para a curva. É bom lembrar que em terrenos irregulares, o ABS perde um pouco em performance. Agora, se somar ao ABS outros itens de gerenciamento eletrônico, como o controle de estabilidade... Ela tem uma leitura de um excesso de inclinação e velocidade. Ela freia as rodas de forma independente, comprime ou estende a suspensão, tudo para deixar a motocicleta na trajetória e sob controle. Na MotoGP, o sistema de ABS representaria cerca de 1 kg a mais na motocicleta, o que é impensável nessa luta pela leveza da moto. Mas nas ruas, a eletrônica pode tornar a pilotagem mais segura. É um sistema que veio para ajudar a segurança em geral. Acho que ninguém tem que ter preconceito, usar, mas também de forma responsável. Não adianta a motocicleta evoluir se você não tem responsabilidade para pilotar. Quem faz a conversão do carro para o GNV sabe quanto tempo gasta para achar um posto de abastecimento. Você não encontra em qualquer parte da cidade. Às vezes você roda 1 ou 2 bairros e não tem um posto que possa ter o gás natural. Então vamos experimentar abastecer o carro do Paulo na Casa do Futuro. É a primeira da América Latina a ter um compressor com gás natural. Para receber a estação de abastecimento foi feita toda uma tubulação especial. O gás encanado vem da rua, passa aqui por baixo até chegar nesse ponto aqui, ó, no compressor. Você tem o bico igual do posto, né? E o fio terra. Sim, perfeito. Coloca o terra aqui. E aí a gente vem aqui com ele aqui, ó, pronto, e abastece. Quanto tempo em média demora para abastecer isso aí? Assim, se tiver totalmente vazio, vai demorar umas 4 horas para encher. Parece muito tempo se comparado aos 5 minutos para encher um cilindro médio no posto. Mas aqui, o abastecimento pode ser feito durante a noite. É questão da segurança. Abasteceu, parou o carro, você vai dormir. E como que fica aquela preocupação ou não? Não tem preocupação porque o sistema é totalmente supervisionado. Ele tem uma central eletrônica aqui dentro que fica fazendo supervisão. Se a mangueira furar ou tiver um vazamento, ele detecta isso aí e para na hora. Pelo menos 10 países já usam o abastecimento residencial de GNV.
Só nos Estados Unidos, são mais de 5.500 casas com pontos de abastecimento de gás veicular. É quase 4 vezes o número total de postos em todo o Brasil. É claro que isso é um protótipo, mas em torno de 2 anos isso já é uma realidade. Com uma escala maior, o atual preço de R$14 mil pelo compressor pode cair pela metade. Essa é uma escala individual para um carro. A gente já tem soluções para taxistas e frotistas, inclusive empresas de ônibus, que nos Estados Unidos já utiliza muito essa questão de abastecimento na própria garagem. O GNV é um combustível econômico e polui menos que a gasolina e etanol. Por isso, entrou nesse projeto de casa para uma nova geração. A gente estava na escola, a gente estava aprendendo sobre essas energias. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu pai: pai, a gente pode fazer uma casa ecológica com energia do sol e energia do vento e com carro a gás também. No Brasil são quase 2 milhões de veículos movidos a GNV. Mas enquanto uma realidade como a casa do João não chega, vale contar com a boa camaradagem. Quando eu estiver pela região aqui, vou te dar um toque, eu passo aí para abastecer aí, pode ser? Passa aí, se a fila do posto já é grande, você me liga, eu até faço um cafezinho aí enquanto abastece teu carro. Bacana, João, bacana. Spoiler, você sabe para que serve? Seminovo em avaliação. BMW ano 95, série M. Eu trabalho nessa área há mais ou menos 10 anos e minha empresa acabou ficando especializada no segmento de veículos esportivos. Só de bater o olho, no desenho do retrovisor, no friso lateral e na roda, já se vê que trata-se de uma série especial. O resto é com personal car. Esse carro, o pedido na verdade foi para a gente analisar a estrutura, ver se o carro estruturalmente é um carro que comporta uma preparação futura e analisar a parte de tapeçaria em si, banco, forro de teto, forros de porta lateral. As marcas na parte plástica e nos bancos são inevitáveis, sinal de uso e de que o tempo passou. Carro que foi bem cuidado pelo dono anterior, por ter ainda os forros originais, costura original. Pena que ficou guardado muito tempo na garagem e não deu outra. Esse descolamento pode ter sido por causa de umidade. A mesma umidade que provocou o mofo dentro do carro pode ter provocado o descolamento do couro do forro lateral. O couro, a partir do momento que você descola ele e cola, ele nunca vai ficar igual um forro original colado. Ou optar como o dono do carro fez de comprar um forro lateral novo para o carro. E se o dono pensa em preparar o motor, o Ricardo precisa dar um rolê com o carro. A gente aproveita e ouve as dicas. Procurar quando passar em lombada, procurar ver se não tem algum barulho vindo de baixo para cima, de alguma peça solta, mola, cansada. Nesse caso, por exemplo, a gente não consegue escutar nenhum tipo de barulho. Então a suspensão desse carro está em dia. O alinhamento também, a gente pode pegar uma rua plana, a gente solta a mão do volante, o carro continua andando na mesma reta, o volante está retinho, o alinhamento do carro está certinho. No fim das contas, o negócio foi fechado e o novo dono ainda ganhou um conjunto completo para o estofamento. É um carro bem íntegro, vale a pena comprar. E se for procurar esse tipo de carro esportivo, procura uma pessoa que trabalhe já nesse segmento. Porque, na verdade, é um sonho que pode se tornar um pesadelo. Spoilers são peças que melhoram a aerodinâmica do carro. Esse aqui na frente, por exemplo, ele redireciona o ar para dar mais aderência ao carro e também para refrigerar o óleo do motor e os freios. Na lateral, ele afasta o ar da carroceria e reduz a turbulência. E spoiler virou expressão da moda, mas por outro motivo. Spoiler. Essa palavra te lembra o quê? Uma pessoa que vem e conta todo o filme, conta o episódio da série. Eu fico meio chateada, porque meio que acaba com a emoção, né? Dá raiva do spoiler. A palavra virou moda. O termo vem do inglês to spoil, que significa estragar. Aí o spoiler passou a ser aquele cara estraga prazeres, que lança na internet ou na rodinha de amigos o final daquele filme ou série
que você tá doidinho para assistir. Mas quando se vai a um evento de apaixonados por velocidade, esquece o termo da moda. O spoiler fica ali, né? A parte complementa o para-choque ali, dá um visual um pouco mais esportivo. O meu antigo carro tinha spoiler. Era legal, era legal. Nos videogames é fácil achar os spoilers, porque antes de jogar, tem que definir os acessórios do carro. A tradução desse spoiler também é estragar, mas nesse caso, ele altera a passagem do ar e melhora a performance em alta velocidade. No mercado americano, saia, asa, qualquer peça aerodinâmica é classificada como spoiler. E eles também estão lá, em motos de alta performance e aviões. Imaginando duas partículas que vão entrar na frente do veículo ao mesmo tempo, a distância que a parte de cima percorre é maior do que a de baixo. Só que elas percorrem isso ao mesmo tempo. O veículo tende a flutuar. Os spoilers minimizam esse efeito, fazendo com que o carro fique mais colado no chão. Thiago, tudo isso está muito teoria para mim. Será que a gente consegue ver isso mesmo na prática? Vamos testar, né? Com certeza. Com emoção ou sem emoção, Cris? Mas não exagera que eu tô começando agora no esporte, hein? Aqui o spoiler já funciona direitinho, tá vendo? A gente está em alta, a gente já estava 160 por hora nessa curva e o carro trabalha. A gente vê que a traseira não sai. Você vê que o carro fica bem firme, né? Bem seguro. Se não tivesse, a gente teria balançado mais. A gente teria balançado mais, você diminui essa turbulência, entendeu? Com os spoilers. Te falo que eu gostei disso. Dá para achar uns kits aerodinâmicos por uns R$300 e outros até por mais de 20 mil. Tudo depende do modelo e do objetivo, estético ou performance. Quando você coloca o spoiler aqui na frente, ou em essa lateral, que é uma saia, o pessoal na verdade, também como saia. Isso, na verdade é um kit, né? E ele já veio com esse aerofólio original de fábrica. O aerofólio original, para você criar um downforce baixando a traseira do carro e grudando mais ele no chão. E tem um defletor de ar para você acelerar o vento para tirar ele debaixo do carro. Algumas peças podem defletir o ar para refrigerar, por exemplo, o freio, o próprio pneu, roda, que às vezes fica com uma temperatura mais alta. E até evitar que a traseira do carro chicoteie e que o carro rodopie. Alguns modelos já saem com spoilers de fábrica, a maioria só tem apelo visual. Como a gente já viu, os spoilers só atuam em velocidades acima de 120 km por hora. E na cidade, dependendo da instalação, pode até aumentar o consumo de combustível. O que melhora para a pista, piora para a cidade. Porque ele raspa, o carro fica mais baixo, a gente tem que tomar cuidado para entrar nas valetas, né? Só que... muito mais bonito, né? Então, se alguém te perguntar sobre spoiler... O spoiler do carro é bom, o outro não é tão bom. É isso. Para você um bom domingo e uma semana de ótimo astral. Beijo, tchau.